Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse. Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa grande festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. É uma verdade. Existem esses seres perfeitíssimos que estão no céu e glorificam o Senhor. São Gabriel, São Miguel e São Rafael. São Miguel, que quer dizer quem como Deus. São Gabriel, a força de Deus. E São Rafael, aquele que cura. E nós vemos esses três arcanjos na Sagrada Escritura que exercem em alguns momentos uma função, um desempenho de uma missão que Deus dá. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes São Miguel arcanjo, que está ali sempre combatendo. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos lá aquela luta que teve no céu, e ali vai dizer que Miguel venceu Satanás. Por isso que São Miguel, ele é o príncipe da milícia celeste, ele está lá à frente, com aquela espada na mão, e geralmente nas imagens de São Miguel Arcanjo, nós o vemos pisando a cabeça de Satanás. Já o outro arcanjo, São Rafael, nós encontramos lá no livro de Tobias, aquela história maravilhosa que Tobias vai em busca de uma situação que ele precisava resolver por causa do pai, que tinha uma dívida, e ele foi, ele não sabia o caminho, e São Rafael o encaminhou. São Rafael caminhou com ele, foi e trouxe ele de volta. Lá Tobias acabou casando, porque tinha uma mulher que já há muito tempo não estava dando certo nos casamentos, sempre o marido dela acabava morrendo, ela teve 7 maridos. E ali nós vemos São Rafael que destrói a ação do mal naquela mulher. E o demônio, chamado de Asmodeu, ele é expulso da vida daquela mulher e acaba e se realiza o casamento. Então, São Rafael que caminha ali com Tobias. E o Gabriel, aquele momento solene, o momento em que a terra iria receber o Salvador do mundo. Então, Deus só lá na eternidade
E agora ele vem, o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. E nós vemos ali São Gabriel trazendo aquela belíssima notícia para a Virgem Maria, que seria uma belíssima notícia para todos nós. Veio perguntar para ela se ela queria ser a mãe do Salvador. Veja a humildade de Deus. Deus não impõe. Deus poderia ter dito assim: olha, estou chegando aqui, você vai ser a mãe do Salvador e acabou, e ponto final. Não, o anjo pergunta. E Maria, ali naquele momento, ela diz: mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Aí o arcanjo São Gabriel diz: olha, fica tranquila, o Espírito Santo virá sobre você. E aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Que notícia maravilhosa! Os arcanjos, eles estão sempre relacionados a questões assim grandiosas que a humanidade vai precisar saber. Nós temos esses seres perfeitos, perfeitíssimos, que estão diante de Deus a nos ajudar, estão nos ajudando para que possa se realizar na nossa vida o que aconteceu aqui com Jesus falando para Natanael. Natanael professa a fé, porque ele ficou meio desconfiado quando Filipe chamou ele para que ele pudesse ir ver Jesus. E aí Jesus fala: antes que Filipe te chamasse, porque Natanael ficou meio que desconfiado, ainda disse assim: será que vem coisa boa de Nazaré? Filipe foi empolgado para mostrar para ele que ele havia encontrado, tinha visto o Salvador. Ele desconfiou. Aí, quando Natanael chega, Jesus já vai logo dizendo: olha, antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Aí Natanael imediatamente responde: Rabi, tu és o Filho de Deus. Ele proclama a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel? Porque quando Natanael estava embaixo da figueira, ele estava ali lendo, meditando a Torá, e não tinha ninguém em volta. Ele não viu ninguém, não tinha ninguém vendo ele, estava escondido. Então, na hora, ele deduziu. Quando Jesus disse para ele: olha, eu vi você debaixo da figueira, e como não tinha ninguém lá, ele deduziu: tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Que profissão de fé maravilhosa. Aí Jesus termina dizendo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquilo que Jesus fala para Natanael é o que ele está falando para nós. Na história da nossa salvação, nós temos São Gabriel, nós temos São Rafael, nós temos São Miguel, que estão aí nos ajudando e nos levando para que nós possamos professar a nossa fé. E um dia, meus irmãos, com a graça de Deus, essa profecia de Jesus na vida de Natanael, que depois a tradição vai nos mostrar que ele é São Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, que foi morto, esfolado, arrancaram a pele dele, do corpo dele, e ele professou a fé em Jesus. A partir do momento que ele professou a fé em Jesus aqui, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, nunca mais Natanael ou Bartolomeu falou o contrário. E por isso ele foi morto, ele foi esfolado
por amor a Jesus Cristo. Os arcanjos, eles estão nessa batalha constante para que nós, uma vez professada a fé em Jesus, nós não venhamos a falhar mais. Aí nós temos esse tempo aí que os católicos se prepararam nesses 40 dias de preparação para a grande comemoração desses arcanjos, e em destaque São Miguel, e que teve origem lá com São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis fazia isso, ele se preparava 40 dias se penitenciando, fazendo jejum, combatendo contra o pecado para celebrar o dia dos arcanjos, porque na cabeça dele estava o seguinte: um dia eu estarei no céu junto com os arcanjos, contemplando a face de Deus. Que essa profecia de Jesus na vida de Natanael seja na tua vida e na minha vida, e que os arcanjos possam nos ajudar para que um dia nós possamos contemplar a face de Deus, porque a nossa vida, ela tem como missão isso, um dia nós estarmos na glória de Deus. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.